Indústria, Tecnologia e E-Lixo, página 91 até 94. Oi! Hoje na nossa aula de Geografia, nós vamos trabalhar da página 91 até 94, sobre Indústria, Tecnologia e E-Lixo. Olha que interessante esses dois GIFs aí. O de cima é uma fábrica de refrigerante automatizada. Você vê aí a máquina derrubando as garrafas, né? Organizando as garrafas, depois passando ela cheia já e indo para a embalagem. É um processo industrial. Esse tipo de indústria é uma indústria que está para nós, consumidores finais, e é de um bem não durável, porque é alimentação. Então, dentro da classificação, ela é de uma empresa que serve ao consumidor final de um bem não durável. Já embaixo você vê um braço mecânico, é numa empresa de automação. Aí eu não sei direito que tipo de empresa que é, mas pode ser de uma montadora de veículos e se for veículos, faz parte de bens duráveis que são vendidos para os consumidores finais. Mas pode ser também de empresas que são indústrias que abastecem outras indústrias. E daí é uma outra classificação que a gente vai ver agora. Vamos para a aula? Diferentes tipos de indústria. Aí você vê vários exemplos de diversos tipos de produtos. Então, aí, liquidificador, notebook, biscoitos, que seriam alimentação, móveis, tecidos, carro, extração de petróleo, indústrias, essa eu não sei que tipo de indústria é realmente, remédios, tintas e de extração de madeira. Todas essas indústrias é o que servem um país, né, a população. Só que elas são divididas em dois grandes grupos. Vamos ver? Diferentes tipos de indústrias, página 91. Conseguimos classificar as indústrias de acordo com o trabalho que fazem e o produto que fornecem à população. Então, o primeiro grupo de indústrias é as indústrias de bens de produção, também chamadas de indústrias pesadas ou de base. E subdivide-se ainda em dois grupos, indústria extrativa e indústrias de bens intermediários ou bens de produção. Esse primeiro grupo não vende para consumidor final como eu e você. Ele abastece as indústrias no geral. Mas temos esse segundo grupo agora, as indústrias de bens de consumo. Fornecem produtos que serão utilizados diretamente pelo consumidor final, que sou eu, você, sua família e minha família. E elas daí se subdividem em dois, indústrias de bens de consumo duráveis, não perecíveis, e indústrias de bens de consumo não duráveis, que são bens perecíveis. Aqui, então, vamos estudar um pouquinho sobre as indústrias de bens de produção, também chamadas de pesadas ou de base, e que são divididas em dois. Olha lá, indústria extrativa, retira a matéria-prima da natureza sem que haja nela significativa transformação. São exemplos desse grupo de indústrias madeireira e a extração de petróleo e carvão mineral. Indústrias de bens intermediários ou bens de produção. Produz máquinas e equipamentos que serão utilizados em outras indústrias, além de peças e componentes para automóveis, máquinas agrícolas. Então, são produtos que não vêm para a nossa casa. São produtos que vão abastecer outros setores industriais. Indústrias de bens de produção, indústrias pesadas ou de base, se divide então em dois grupos, para relembrar, indústria extrativa e indústrias de bens intermediários ou bens de produção. A extrativa é madeireira, extração de petróleo e carvão mineral, pedras preciosas também, minério também. E a indústria de bens intermediários ou bens de produção seriam máquinas e equipamentos que serão usados por outras indústrias ou máquinas agrícolas. Agora, olha a indústria extrativa, olha alguns exemplos. Então, ali você vê extração de madeira, empresa madeireira. Nesse segundo quadro, eu fiz questão de colocar para vocês, porque aí é de seringueira, é a extração de látex. Tá vendo? Você risca
machuca a árvore, isso faz um machucado nela, e ela, para sarar, ela solta essa seiva, que essa seiva é colhida, tá vendo? Tem um pote preto embaixo? É colhida para fazer o latex, que seria a borracha, né? Usado em muitas outras empresas. Aí tem minério, carvão mineral, ó, terra, o caminhãozinho carregando também minério, petróleo, tudo isso seria indústria extrativa. Agora, o segundo tipo dos bens de base, indústria de bens intermediários ou bens de produção, são indústrias que vão abastecer outras indústrias. Tem fios, chapas metálicas, barras de ferro, vários produtos grandes que vão abastecer outras indústrias. E agora, diferentes tipos de indústrias, as indústrias de bens de consumo fornecem produtos que serão utilizados diretamente pelo consumidor final. Isso é o segundo tipo, é bens de consumo. E podem dividir indústria de bens de consumo duráveis ou indústrias de bens de consumo não duráveis. Fica fácil de decorar, ó. Esse segundo grupo chama bens de consumo. E a classificação delas são só mais um pouquinho de palavras, ó. Pode ser bens de consumo duráveis ou bens de consumos não duráveis. O que seria bens de consumos duráveis? Então, fabrica mercadorias não perecíveis. Perecer é morrer, acabar. Não perecíveis, ou seja, bens que tenham sido feitos para durar alguns anos. Por exemplo, móveis, eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos, veículos. Já bens de consumos não duráveis fabrica produtos para consumo diário nosso, que a gente compra sempre, incluindo bens perecíveis, como alimentos, medicamentos, produtos de limpeza e roupas, calçados, coisas que vão precisar ser repostas cotidianamente no dia a dia. Então, aí nós vamos relembrar, né? As indústrias de bens de consumo, pode ser indústrias de bens de consumo duráveis ou indústrias de bens de consumo não duráveis. Aqui tem alguns exemplos de bens de consumos duráveis, ó, carro, moto, TV, celular, eletrodomésticos, móveis, ar-condicionado, fogão, geladeira, micro-ondas, freezer, forno elétrico. E a indústria de bens de consumo não duráveis, daí inclui produtos de higiene, produtos de limpeza, remédios, calçados, roupas, hortifruti, tudo que a gente compra mais frequentemente e que acaba conforme compra. Agora, na página 92, de acordo com o texto, responda. No dia a dia, utilizamos mais produtos do tipo de indústria extrativa de bens de produção? Ou de bens de consumo duráveis, de bens de consumos não duráveis, ou alguma delas? Lembrando que nós, consumidores finais, não usamos nem extrativa, nem bens de produção. A gente usa, sim, bens duráveis e não duráveis, mas não duráveis, que a gente tem que toda hora repor. Letra B. Que tipo de bens costumamos comprar com mais frequência? Acabamos de falar. Os bens de consumos não duráveis, justamente porque o uso é diário, como por exemplo, alimentos, roupas, produtos de higiene, produtos de limpeza, são coisas que a gente precisa ir repondo. Letra C. Por que nós, consumidores finais, não compramos produtos feitos pela indústria extrativa e de bens de produção? Então lembra, o que a indústria extrativa está fazendo? Ó, a madeira, a tora da madeira. Tá fazendo o latex que tá tirando lá, tá fazendo a terra, o minério, tá fazendo as pedras grandes. Você vai usar isso daí na tua casa? Para quê? A gente não usa isso. Os de bens de produção tá fazendo barra de ferro, chapa de aço, bloco de celulose. Você usa isso na tua casa? Não. Então, extrativo de bens de produção, a gente não usa em casa. Elas abastecem outras empresas. Então, olha lá, ó, porque os bens produzidos por indústrias extrativas e de bens de produção não têm utilidade doméstica. Ainda na página 92, número 2. Classifique os produtos
segundo o tipo de indústria que o fabrica, marcando um X no espaço correspondente. Então, lá, você já consegue ver aqui, eu vou até mostrar para você, porque essa é uma maneira fácil de você estudar. Você faz uma foto mental dela e fica fácil, ó. Já tá dividido, tá vendo, ó? A indústria de base é o primeiro grupo e a indústria de bens de consumo, o segundo grupo. A de base pode ser extrativa ou bens de produção. Essa produção vai abastecer os bens de consumo. Os bens de consumo só tem duas palavras diferentes, ó. Duráveis e não duráveis. Duráveis é que é feito por algum tempo, dá para usar e reusar. E não duráveis são aqueles que a gente gasta, ou come, ou usa, ou não, tem que comprar de novo, não dá para ficar a vida toda usando o mesmo porque você acabou com ele. Então vamos pensar, máquinas agrícolas, está na de base ou no bem de consumo? Você usa na tua casa uma máquina de agrícola? Não, então já não é nenhum desses dois. De base, sim, agora ela é da extrativa ou de bem de produção? Máquina agrícola, ela é de bem de produção. Extrativa, tira da natureza, a máquina já está pronta. E um ventilador? Primeira coisa, você usa na tua casa? Sim, então não faz parte dessa de base. Se você usa na tua casa, é um produto durável, que dá para você usar várias vezes, ou é um produto não durável, que você usa e gasta, tem que comprar de novo? Isso é um produto durável, viu como isso é fácil? E sorvete? Você usa na tua casa? Usa. Agora a pergunta, ele fica muito tempo lá ou você usa e acaba com ele? Olha, se for na minha casa, vai acabar rapidinho. E na tua, hein? Claro, a gente come, né? Tem que comprar de novo. E camiseta? Ela é da indústria de base ou de bens de consumo? Você usa na tua casa? Sim, usa na tua casa. Agora, como que ela é considerada? Durável ou não durável? Ela é considerada não durável, apesar que você consegue usar mais vezes, mas é que ela vai se gastando mais rapidamente. E uma barra de ferro? Você usa na tua casa uma barra de ferro? Não, não usa. Você vem então da indústria de base. Porém, ela sai a barra de ferro direto da extrativa ou ela passa por algum processinho de transformação para depois abastecer outra empresa? Isso mesmo, deu para entender a diferença? Ela passa por um processo, sai da natureza, passa por um processo. Então, ela ainda faz parte da indústria de base, mas ela já é de bens de produção. E a tora de eucalipto? Lembrando que tora é o caule, aquela madeira que é tirada como a gente viu nas fotos. Tora de eucalipto, você usa na tua casa? Não, pode até ter um enfeitinho lá de uma placa e tal, mas não usa na tua casa. Então, ela é de base. Agora, ela é da extrativa ou de bem de produção? Sim, ela é da extrativa, porque é lá da natureza que você tira ela. E o suco de laranja, você usa na tua casa? Então, é bem de consumo. Agora, ele é durável ou não durável? Essa é fácil, né? Não é durável porque você tomou, acabou. E o látex? Eu mostrei a foto para você. Isso mesmo, látex é da indústria de extrativa, ela está extraindo da natureza. E um medicamento? A gente usa na nossa casa, então é de bem de consumo. Agora, ele é durável ou não durável? Ele é não durável porque você tomou, acabou, tem que comprar outro. E o computador? Sim, você usa na tua casa. Agora, ele é não durável ou durável? Depende da mão de quem, né? Mas ele é durável, assim, ele é feito para durar muito tempo. Espero que você cuide das tuas coisas. Página 93, exercício 3. Observe a sala de aula. A gente não está na sala de aula, mas vamos lá pensar na nossa sala de aula. Depois, faça uma lista de 5 produtos e classifica que indústria fabricou. Lembrando que, gente, a indústria de base, ela não fabrica coisa para nós, consumidores finais. Quem fabrica coisa para a gente usar é bens de consumo. Então, provavelmente, os produtos que a gente achar numa sala de aula que nós estamos usando, não vai ser da de base. Vamos ver se é verdade? Vamos começar com a mesa. A mesa é feita para durar, mas é bens de consumo. E a caneta? A caneta nós usamos, mas é um bem considerado não durável. E o caderno? Também não durável, você consome ele, você gasta tinta, você usa as folhas, né?
E o ar-condicionado? É um bem de consumo durável. E as janelas? Também bem de consumos duráveis. Você viu que legal? Olha, trocando ideias. Se você pudesse viver sem os produtos feitos por um tipo de indústria, qual seria? Qual você acha? Dá para você viver sem comer, sem vestir, sem tomar remédio? Não, não dá. Dá para você viver sem ter porta, janela, telhado, cama? Não, não dá. Coberta? Não. Aqui de bens de produção, você poderia pensar, eu não preciso nem da extrativa e nem do bens de produção. Verdade, diretamente não. Mas a extrativa vai alimentar as fábricas de bens de consumo e a de bens de produção também. Por exemplo, aqui a mesa. A mesa, ela tem o tampo de madeira em geral e as bases de ferro, a mesa de escola. O tampo de madeira saiu daqui da extrativa e foi para construção duráveis, e a barra de ferro saiu daqui e foi para juntou aqui e refabricou. Então, eu diria o seguinte, é mais fácil a gente pensar que a gente não vive sem esses daqui. Mas para a gente ter esses tipos de bens de consumo, precisa ter indústria de base funcionando. Número 2. Como ficaria a nossa vida sem os produtos de origem industrial? A gente voltaria no tempo das cavernas, né? A gente fazia tudo manualmente, artesanalmente, como a gente já estudou. Número 3. Qual dos 3 tipos de indústria você acha que é essencial para a vida na sociedade urbana hoje? Então, ele está excluindo extrativa, está pensando em bens de produção duráveis e não duráveis. Eu não vivo sem comer. Então, se eu fosse colocar uma como a mais importante, eu diria essa. Mas, como eu já falei para vocês, todas são muito importantes para a nossa sociedade do jeito que ela está. Ainda na página 93, texto complementar. A tecnologia aplicada à indústria. A palavra tecnologia é muito aplicada às atividades industriais. Ela significa um conjunto de métodos e técnicas que estão sempre em processo de aperfeiçoamento para produzir cada vez mais produtos e com melhor qualidade, aparência e funcionalidade. Alguns produtos, como aviões, computadores, exigem muita tecnologia na sua fabricação. Outros, como uma bola ou um tênis, não exigem tanta tecnologia. Porém, todas as indústrias procuram aprimorar suas técnicas com o objetivo de melhorar a qualidade do seu produto e agradar o consumidor. Esse aperfeiçoamento contínuo de alguns produtos fabricados tem gerado um tipo de lixo chamado lixo eletrônico ou e-lixo. Produtos eletrônicos, especialmente, tornam-se lixo ao serem substituídos por outros com tecnologia mais moderna, como é o caso dos novos modelos de celulares, televisores, computadores. Aqui, então, a gente tem um modelo de vários aparelhos antigos que viram lixo tecnológico ou e-lixo. Vamos pensar um pouquinho. Em sua casa, há muitos produtos tecnológicos? Que produtos já foram substituídos por outros mais modernos? O que mudou em relação às funções, ao tamanho, a formas e aparências, comparando os mais antigos com o que foi comprado recentemente? Uma coisa eu digo, antigamente era tudo mais robusto, gordinho, agora tá tudo fininho, né? Quanto mais fino, parece que é melhor o produto. Que destino a sua família costuma dar aos produtos eletrônicos que vão sendo substituídos? O que vocês fazem? Página 94, lixo tecnológico ou e-lixo. No Brasil, são gerados mais de 1 bilhão e 500 milhões, olha quantos zeros, né? De quilos de lixo eletrônico ou e-lixo todos os anos. Por conter elementos químicos perigosos à saúde humana e componentes que podem ser reaproveitados, não podem ser descartados com o lixo comum. Então, o que fazer com eles? Lâmpadas, pilhas, televisões, celulares, computadores e baterias precisam ter uma destinação correta.
Um computador comum, por exemplo, contém em suas peças 18% de chumbo, cádmio, berílio e mercúrio, que são metais tóxicos. Se esse lixo for descartado em lixões, por exemplo, contaminará o solo, o lençol freático, que é aquela água que tem embaixo, que depois vai vir para os poços, e os rios aos arredores, atingindo o ser humano por meio da água. O chumbo, por exemplo, pode causar graves danos ao cérebro e ao sistema nervoso. Então, página 94, exercício 4. Sobre o lixo tecnológico existente em sua casa, responda. Tanto a letra A quanto a letra B são pessoais, mas eu vou ajudar você. Você vê minha resposta, se você achar que tem a ver, você pode fazer. Se não, pode mudar também, tá bom? Porque ela é pessoal. Eu respondi como se fosse aqui na minha casa. Quais componentes desses produtos podem ser perigosos à saúde humana e ao meio ambiente? Então, olha lá. As pilhas contêm materiais tóxicos e corrosivos. A gente usa pilha em quase tudo. E eletrônicos contêm metais pesados, como cádmio e chumbo. E a letra B? Para onde devem ser encaminhados ao serem descartados? Então, aqui eu não lembro de um posto de coleta específico para esses lixos eletrônicos, mas algumas indústrias recolhem tanto as pilhas quanto as baterias que produziram. E também existem algumas ONGs, que são organizações não governamentais de reciclagem de produtos. Procure informações na prefeitura a respeito dos locais de destinação do lixo em sua cidade. Sempre que houver necessidade de descarte, encaminhe o lixo para o local adequado, contribuindo para a sua reutilização e a preservação do ambiente. Tá vendo essa palavra aqui, ó? Reutilização. Você viu também que ali atrás tem uma palavra reciclagem? Então, presta atenção nisso daqui. Ó. Existe na ecologia um consenso dos R's. Daí tem as campanhas 3Rs, 4Rs, 5Rs, 7Rs. Todas são com a mesma ideia. Eu, particularmente, acho mais interessante a 5Rs, porque ela é um pouco mais completa do que a 3 e a 4. Então, olha só o que é. A gente sabe bem sobre a reciclagem. Todo mundo sabe. Então, esse R de reciclagem, que é o primeiro R, todo mundo sabe o que é. Reciclar é pegar uma coisa que você não está usando e destinar para alguém que pode usar, ou a gente mesmo usar. É pegar, por exemplo, um pneu velho e transformar num vaso ou num balanço e assim por mais. Reutilizar é a gente não jogar fora tão fácil. É tentar utilizar para outros fins. Então, por exemplo, uma garrafa, em vez de jogar fora, usa em vez de comprar uma outro tipo de garrafa. Tenta reutilizar aqueles produtos. Agora, esses três aqui são muito importantes para a ecologia. Nós vivemos numa época de consumismo. A gente come, compra. E não tem fim, porque é fácil, a indústria está aí fazendo de monte. Só que se a gente quer ajudar o nosso planeta, a gente precisa reduzir. Reduzir é não comprar tanto, comprar menos. Outra coisa, a propaganda fica assim na nossa cabeça. Você precisa disso, você precisa. Não é verdade. Você precisa muitas vezes recusar alguns produtos na sua casa. Não preciso disso. E outra coisa, repensar a maneira que você está agindo com suas coisas e relacionado com o meio ambiente. Então, repensar a quantidade de água, quantidade de luz, quantidade de tudo que você está usando e como usar. Então, ó, pensa comigo. Se você reciclar, você reutilizar o que você tem na tua casa, você reduzir as compras, você recusar alguns produtos e você repensar, você estará sendo 10 para o meio ambiente. Eu sei que você vai começar a melhorar, até mesmo na sua casa, tá bom? Ajuda aí, para de gastar coisa à toa. E não fica pedindo toda hora coisas, não. Isso de pedir, é errado, é propaganda. A gente tem que reduzir o consumo e recusar alguns produtos. Combinado?
Relembrando então, reciclar, reutilizar, repensar, recusar e reduzir o consumo. Um beijão e até a próxima aula!